Buenas, pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre o assunto dentro deste copo aqui. Do que será que vamos falar então? Vamos falar sobre água. Isso mesmo, até vou me hidratar aqui antes. Água é bom, né? Então essa será uma aula de biologia para o ensino médio. Vamos falar sobre água. Bom, vamos lá. Vamos tratar da água, das principais propriedades e funções dela. Aqui é importante relembrar que a água é considerada uma substância inorgânica. É uma molécula relativamente simples, mas de grande importância para a vida. A água é considerada como uma molécula da vida. Então, todo e qualquer experimento, toda e qualquer expedição que tem sido feita, por exemplo, por agências espaciais, no caso desse exemplo, a NASA, ela busca vida em outros locais e uma vida que seja constituída de água, ou que tenha na sua constituição água. Aqui nesse mapa mental, nós vamos tratar então dessas principais propriedades da água, falando um pouquinho para vocês sobre cada uma delas. Então, a primeira coisa que vocês têm que estar cientes é de que a água é uma substância inorgânica. Então, água e sais minerais compõem as substâncias inorgânicas dos organismos. A água é uma molécula essencial para a vida e ela tem diversas propriedades extremamente importantes para todos esses organismos. Bom, vamos lembrar aqui também no início que a água ela é encontrada em 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Eu imagino que você esteja citando comigo esses 3 estados. Bom, vamos começar pela seguinte propriedade: solvente. A água é considerada um solvente universal, mas atenção, ela é solvente numa grande maioria de substâncias, mas ela só vai dissolver determinadas substâncias, então nem todas. As substâncias que ela vai dissolver são aquelas que possuem moléculas polares. Então a água, por ser polar, ela tem a capacidade de dissolver também substâncias polares. Bom, se ela dissolve substâncias polares, ela não será capaz de dissolver substâncias apolares. E quando eu falo em substâncias apolares, vocês devem lembrar, vocês precisam abrir na caixinha de vocês o seguinte: gorduras, óleos, são substâncias que possuem moléculas apolares. Então, são substâncias que não se dissolvem na água. Então, quando nós falamos que a água tem como propriedade, ou como tem uma de suas propriedades, ser solvente, ela não é um solvente universal. Sim, ela é solvente da grande maioria das substâncias, ok? Bom, ainda, vamos aqui da esquerda para a direita. Ligações de hidrogênio. Então, o que isso quer dizer? A molécula de água, vocês vão lembrar aqui embaixo, vocês vão visualizar na questão da geometria dela, como eu falei agora há pouco, uma molécula polar, uma geometria angular. Ela possui o quê? Oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, numa inclinação ou numa geometria angular de 104,5 graus. Então, gravem isso. 104,5 graus é a geometria angular dessa molécula, dessa interação entre esses átomos. Nós vamos ter o quê? O oxigênio, ele tem um ambiente com uma carga parcialmente negativa, ao passo que os átomos de hidrogênio têm uma carga parcialmente positiva. O fato de terem essas diferenças de carga, obviamente, positivo, negativo, eles têm uma facilidade de interagir, de se aproximar. E o fato, então, de existir essas diferenças de cargas positivas e negativas faz com que aconteça essas ligações de hidrogênio, ou também chamadas de pontes de hidrogênio. Então, o que acontece? Eu tenho um ambiente, aqui sinalizando para vocês no item, na propriedade da geometria, um ambiente com uma carga parcialmente negativa. Eu tenho uma área aqui onde a carga é parcialmente positiva. Isso vai fazer com que ocorram atrações de outras moléculas de água. E esse número de atrações pode ser de pelo menos 4 moléculas. Então, a partir de uma, eu vou ter até 4 moléculas interagindo ali. Essas ligações, ou as moléculas de água, elas se ligam através das pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Esse tipo de ligação, quando vocês forem estudar na química, vocês vão ver que é uma ligação do tipo
forte, tá? Ou pelo menos razoavelmente forte, tá? Mas a grande maioria dos livros, da literatura, traz como uma ligação do tipo forte. Bom, a partir disso nós vamos ter o quê? Umas características principais ou importantes aqui: a adesão e coesão entre as moléculas e uma alta tensão superficial. Então, quando eu falo de adesão, eu estou dizendo que essa molécula ela tem a capacidade de se unir a outras substâncias que também tenham moléculas polares. Então, isso é o que define, o que caracteriza o item adesão. Já a coesão, nós vamos ter o quê? A ligação existente entre as diversas moléculas de água. Então, quando a gente fala, por exemplo, em português, vocês têm lá, escreva um texto coeso. É um texto que tem uma ligação na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. No caso da água, que a gente vai fazer um link aqui entre biologia e química, nós temos o quê? A coesão é o quê? É uma ligação, é uma união forte entre as moléculas de água. E o fato dessa coesão permite com que haja a formação, uma propriedade derivada, digamos assim, chamada de tensão superficial. Ou seja, a água vai possibilitar ou vai derivar da sua propriedade de coesão uma alta tensão superficial. Então, vocês já devem ter visto aqueles vídeos na internet onde tem um lagarto caminhando sobre as águas, correndo sobre as águas. Isso deve-se ao quê? A uma alta tensão superficial, a uma camada bastante coesa de água na superfície daquele ambiente aquático. Além disso, nós vamos ter o quê? Que tanto a adesão quanto a coesão, elas contribuem para uma propriedade derivada chamada capilaridade. E o que seria essa capilaridade? Vamos lembrar, ou se vocês ainda não viram, obviamente, nas plantas nós temos o quê? Nós temos estruturas chamadas vasos condutores, que vão levar a seiva, os nutrientes para a planta. Elas levam, então, da raiz até a copa dessa árvore. E aí vamos fazer uma associação. Todo mundo já deve ter visto, vamos usar aqui da região do Paraná, né? Da região do Paraná, a araucária, mas lá nos Estados Unidos as coníferas, aquelas árvores gigantescas, como que elas vão fazer para transportar a água, os nutrientes até a copa delas? Através dos vasos condutores. E esses vasos condutores, em geral, eles são muitos, ou seja, em número de vários e muito finos. Por que isso? Porque os vasos condutores, sendo extremamente finos, eles permitem com que as moléculas de água elas possam ir se grudando, vamos dizer assim, se aderindo e subindo, certo? Até a copa das árvores. Então, isso é a capilaridade. Você pode até fazer uma experiência, né, um experimento em casa, pegar um canudo daqueles de sorvete, um canudo um pouco mais grossinho e um canudo mais fino, e coloque no mesmo copo d'água. Vejam qual a diferença de altura que será possível em função dessa diferença de espessura do canudo, tá? Então tem essa questão da capilaridade. Além disso, a estrutura ou as paredes desses vasos condutores possuem uma característica de moléculas polares. Então, se eu tenho uma molécula polar, como a água que também é polar, há uma facilidade de transporte da água que vai estar rica dos nutrientes, certo? Bom, vamos para a próxima. Lubrificante. Então, a água tem como uma das suas propriedades o fato de ser lubrificante. Então, ela vai agir tanto nas articulações, vamos pegar nós humanos, então ela vai agir nas articulações, lubrificando essas estruturas. Também vai permitir uma lubrificação dos olhos, né? Quer seja quando nós estamos assim muito sensíveis, né? Assim, um pouco mais tristes, ou também quando choramos até mesmo de alegria, né? Então a água também auxilia nisso, nessa lubrificação. Além disso, na saliva. Então temos aqui a presença da água, então ela é extremamente importante, ela tem como função bastante importante essa questão da lubrificação. Bom, próximo, reações. Então a água é extremamente fundamental para que ocorram reações químicas. E quando eu estiver falando em reações químicas, eu posso fazer uma ligação direta com processos metabólicos, com metabolismo. Então, uma e a outra, né, tanto uma quanto a outra, estão intimamente ligadas. Reações químicas, reações metabólicas. E aí vocês devem lembrar que o metabolismo pode ser de dois tipos, o anabolismo e o catabolismo. Quando eu falo de anabolismo, estou falando do quê? De formação de proteínas, formação de alguma coisa, né?
Então, vocês vão lembrar daqueles compostos anabolizantes, né? O que aquelas pessoas, aqueles atletas buscam? Aumentar a massa muscular, aumentar a presença de fibras musculares. Reações de anabolismo. Já as de catabolismo referem-se à quebra de moléculas, em geral de grandes moléculas para menores. Bom, ainda em relação às reações de metabolismo, podemos ter que a água ela pode ser em determinadas situações um reagente, em outras situações ela pode ser um produto. Quando eu falo de reagente e produto, eu tenho que a água ela pode ser reagente em reações de fotossíntese, então eu preciso da água, preciso adicionar água na reação para que o processo de fotossíntese ocorra. Ao passo que quando nós falamos, ou quando estivermos falando de respiração, a água vai atuar como um produto, tá? Então, fotossíntese, a água é um reagente. Respiração celular, a água é um produto. Ainda ligado a essa questão de produto e também reagente, nós vamos ter o seguinte, vamos ver aqui. Em processos de hidrólise, nós temos, na verdade, duas situações aqui. Hidrólise, tá? E também um processo de síntese por desidratação. Hidrólise, nós temos o quê? A água é um reagente. Síntese por desidratação, a água é um produto. Quando eu falo de síntese, de hidrólise, perdão, eu vou estar falando o quê? Vamos pegar um exemplo similar ou idêntico entre as duas situações, né? Hidrólise, nós vamos ter o quê? Quando os aminoácidos estão ligados, né? Essa ligação entre os aminoácidos chama-se ligação peptídica ou ligações peptídicas, que nós vamos ver um pouco mais adiante nessa parte. Bom, o que acontece? Para que ocorra uma quebra dessa ligação de aminoácidos, nós precisamos que entre água. Então acontece um processo de hidrólise. Então, dois aminoácidos ligados, entrou água, quebraram seus aminoácidos e temos dois aminoácidos diferentes. Ao passo que no processo de síntese por desidratação, onde a água é um produto, quando nós quisermos unir dois aminoácidos, né, ou seja, aminoácido A e aminoácido B estão lá soltinhos, liberados, livres, né, o que acontece? Eles querem se unir agora. Eles vão se encontrar para uniu, liberou água, tá? Então, quebra de aminoácidos, nós precisamos ter a entrada da água, certo? Liberação, união dos aminoácidos, né? Então quebra de aminoácidos, entra água, união de aminoácidos, sai água, tá? É liberado. Bom, além disso, o que nós temos aqui no metabolismo? Temos que lembrar o seguinte, algo extremamente importante que eu vou linkar com esse item aqui em cima, de abundância de água no organismo. Temos que o quê? Em geral, na literatura, vocês vão encontrar que cerca de 70% da massa corporal do ser humano, em geral, é constituída por água. Só que aqui tem um porém. Nós temos que lembrar e considerar a seguinte situação: o estágio de vida do organismo. No nosso caso, o organismo, o homem aqui, tá? Os mamíferos, tá? Temos que o quê? Quanto mais velho nós ficamos, né? Quanto mais velhos nós ficamos, menos quantidade de água nós temos no corpo. Então, um bebê, ele possui uma quantidade, uma porcentagem de água em relação a volume, né, a massa corporal muito maior do que um idoso. E se nós formos observar, o idoso, ele não ingere muita água, às vezes ele até não gosta que fique ali pegando no pé nele, vô, tem que beber água, tem que beber água. Ah, não quero, meu neto, né, ficar algo assim. O que acontece? No bebê, o metabolismo é muito mais acelerado. Então, ele precisa ter mais água. No idoso, o metabolismo é um pouco mais lento, ele é mais lento. Então, nós linkamos com essa parte aqui, ó, reações químicas, reações metabólicas, elas precisam de água para acontecer. Então, quanto mais água o organismo tem, maior ou mais acelerado é o seu metabolismo. Vamos comparar agora homens e mulheres. Os homens, eles possuem um metabolismo mais acelerado que as mulheres. Então, eles precisam ter mais água no seu organismo, certo? Além disso, nós vamos ter o quê? Que a água, ela é um termorregulador. Então, os homens, eles vão ter a capacidade, ou uma maior capacidade de termorregular do que as mulheres, né? Aí você vai pegar aquela situação de estar homens e mulheres, né? Você lá na sua sala de aula, o ar-condicionado ligado, né? Então, os meninos estão lá reclamando que está calor, as meninas estão com frio, então, isso deve-se muito a isso.
há uma maior, menor presença de água, um metabolismo maior, né, mais ou menos acelerado e assim por diante, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Quanto mais água, maior é o processo de reações metabólicas, o metabolismo ele é mais acelerado. Isso vai se refletir também na questão de órgãos. Se vocês forem pesquisar, procurar em algum livro didático, na própria internet, vocês vão ver o quê? Que determinados órgãos e tecidos, eles têm maior porcentagem de água. Por exemplo, o coração, ele tem uma porcentagem de água muito maior do que, por exemplo, os ossos. Por quê? Porque o metabolismo, as reações metabólicas que acontecem no coração, elas demandam a necessidade da presença de muito mais água do que nos ossos, ok? Ficou claro? Geometria já falamos, tá, pessoal? Isso aqui temos que destacar que vocês precisam saber essa inclinação de 104,5 graus, tá, entre os átomos. Além disso, o desenho, então, observem a representação, né? Então, ela tem que ter essa inclinação, tá, para estar correta. Em alguns vestibulares, em algumas provas, pede-se para fazer essa demonstração gráfica aqui. Então, se você pegar o oxigênio aqui, né, tá o oxigênio no meio. Minha cabeça é o oxigênio, né? E você pôr os hidrogênios aqui assim, tá errado. Tem que ser uma inclinação mais ou menos assim, tá? Além disso, a água é extremamente importante por questão de transporte de substâncias, tá? Então, nós vamos lembrar aquilo que eu comentei para vocês da questão da capilaridade, né? Não é a capilar aqui, o meu cabelinho, né? Tô ajeitando ele aqui um pouquinho. É em relação ao transporte de substâncias, né? Então entra naquela questão da capilaridade, do transporte de nutrientes da raiz para a copa das plantas, mas também dentro dos próprios organismos, os animais também. Então a água auxilia no transporte de substâncias, nomeadamente aqui sais minerais. Sódio, cloreto, potássio, cálcio, que mais? Magnésio, manganês, enfim, todos os sais minerais que vocês possam imaginar. E essa água, ela vai contribuir tanto para essa entrada quanto para a saída desses sais minerais da célula. E aí nós vamos ter o quê? Mais adiante nós vamos ver a questão de transporte ativo, transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada. Isso aí nós vamos ver provavelmente com maiores detalhes na parte de membrana plasmática e também em outros processos fisiológicos importantes nos organismos, tá? Bom, chegamos aqui na parte do calor específico. Então, a água é uma substância que possui um elevado calor específico. E o que seria esse elevado calor específico? Vocês lembram o que é o calor específico? É o que? É a quantidade de calor necessária para se aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de determinada substância, de uma substância qualquer. Então, a água, ela tem um alto calor específico. E o que acontece? A água, ela tem uma variação de temperatura que não é tão grande se vamos pensar. Ela vai de 0 até 100 graus. Então, em 0 graus, ela congela e quando ela congela, ela expande. Quando ela chega a 100 graus, ela evapora. Se nós compararmos com outras substâncias, por exemplo, o álcool, obviamente, ele vai evaporar muito antes do que a água. No entanto, ele congela muito depois que a água, digamos assim, a temperatura negativa, ela é muito maior em relação à água, ou muito menor, depende, né, do seu ponto de vista aqui. Mas a questão é que a água ela é uma termorreguladora em função dessa propriedade de possuir um elevado calor específico. Se ela é uma termorreguladora, ela vai impedir o quê? Grandes variações de temperatura. Então, ela auxilia que os organismos possam manter ali um certo equilíbrio, uma certa regulação na sua temperatura. Ok? Bom, uma nova propriedade, sustentação corporal, que talvez não seja falado muito quando se fala em propriedades e funções da água, mas aqui ela é extremamente importante. Nós vamos lembrar o quê? Esqueleto hidrostático. Alguns organismos um pouco mais simples ou de menor porte, depende da literatura que você for consultar e estudar, vai reportar que esses organismos menores ou mais simples, eles possuem um esqueleto hidrostático. Então, é um esqueleto onde a água é fundamental para a sua existência. Exemplos de organismos: minhocas, lombrigas, estrelas do mar. O que mais vocês podem pensar aí? Reflitam e completem esse mapa mental aqui, tá? Com outros organismos que vocês achem extremamente essenciais e que lembrem essa questão dessa presença de esqueleto hidrostático.
Bom, o que mais nós podemos falar aqui sobre a água? A água, ela pode ser perdida por processos de respiração e transpiração, no caso dos mamíferos, né? Então tá aqui um mamífero transpirando, né, bastante, então eu estou perdendo água. Como é que eu faço a reposição dessa água? Através da ingestão, vamos beber mais um golinho d'água, e também a partir dos alimentos. Então, quando eu ingiro um alimento, lembrem que o alimento ele também é constituído de água. Ele tem água na sua constituição. E nós vamos ver mais adiante em organismos como peixes, por exemplo. Alguns peixes, eles repõem essa água deles através da ingestão da água, ou seja, eles bebem água. Pode parecer até estranho, mas mais adiante nós vamos ver direitinho como é esse processo. São processos extremamente fascinantes que acontecem nesses organismos. Então, no caso dos animais, no nosso caso aqui dos mamíferos, então, a perda da água ela acontece pelo processo de respiração e transpiração. Já nos vegetais, nas plantas, nós vamos ter o quê? Que a perda da água ela acontece através do processo de respiração da mesma forma, mas também por outro processo chamado de evapotranspiração, que é a partir das folhas. A obtenção, ou como essas plantas repõem água, é através da absorção pelas raízes, no processo chamado de respiração. Essa é uma parte bem de fisiologia vegetal que nós vamos ver mais adiante também. Tá, pessoal? Então aqui nós temos as principais propriedades e funções da água. Então não esqueçam: solvente, ligações de hidrogênio, lubrificante, reações, metabolismo, geometria, transporte, calor específico, abundância ou abundante e a questão da sustentação corporal. Tá, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula!